Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para fazer a nossa gravação para domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde estaremos transmitindo esse vídeo. Mas antes de começar a gravação, eu gostaria de orar, pedindo a Deus a bênção dele sobre essa gravação, para que ela produza os resultados necessários. Senhor, eu preciso de Ti. Derrama nesse momento a Tua unção sobre mim, para que aquilo que eu vou pregar aqui tenha fundamento, tenha verdade, tenha impacto para alcançar as pessoas que vão nos assistir. Também, Senhor, te pedimos que conceda àqueles que nos assistem espírito de revelação, espírito de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, meu Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos continuar falando a respeito da incredulidade. Para você saber, a incredulidade é algo muito sério, e nós não podemos negligenciar isso, porque isso pode nos trazer danos irreparáveis. Portanto, seja sincero, seja objetivo, ouça com atenção aquilo que estaremos transmitindo nessa mensagem para que você possa ser abençoado e se afastar dos perigos que esse assunto pode trazer para a sua e para a minha vida. Queridos, a incredulidade, por incrível que pareça, começou no Jardim do Éden. Eu fico impressionado porque várias coisas que nós somos atacados hoje, puxa vida, começaram no Jardim do Éden. E eu vou te levar a uma reflexão, a uma análise profunda, para que você entenda e se livre dessa situação tão constrangedora como a incredulidade. Ali nós observamos a queda da fé. Vamos ver um texto bíblico que nos ensina, que é Gênesis 3, de 1 a 6, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso que Deus disse? Não comam de nenhuma fruta das árvores do jardim? Olha que pergunta mais capciosa. Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, além disso, desejável para dar discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Amados, esta é uma das passagens mais trágicas das Escrituras, porque nós vemos claramente o embate entre a verdade falada por Deus e a mentira proferida pela serpente. E olha, amados, já se passaram 6.000 anos dessa situação, e eu quero te dizer que ainda hoje, desculpem, essas coisas ainda acontecem. Muitas ovelhas deixam de dar crédito ao seu pastor nos cultos, nas pregações da igreja, para dar credibilidade a pessoas que estão na internet falando um monte de bobagem. Tá? Então isso não mudou com o tempo. O tempo passou, mas as pessoas continuam a mesma. Queridos, veja bem, Deus é verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Então, eu não posso de maneira alguma confrontar a palavra dita por Deus com observações, com colocações humanas, ou satânicas, ou malignas, como se vê normalmente acontecer.
Então, é preciso que a gente vá lá na origem das coisas para entender o que aconteceu e por que aconteceu. Veja, a serpente não sabia qual era a fruta proibida, ela não sabia, mas ela usou de um artifício, de uma artimanha, para provocar a mãe Eva para que ela entregasse o ouro e dissesse verdadeiramente qual era a árvore proibida. Então ela começou com a seguinte afirmativa: é assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Claro que não. Isso aí é uma colocação capciosa que a serpente colocou para a nossa mãe Eva entregar o ouro, para que ela desse a definição, para que ela entregasse a resposta que a serpente estava desejosa para ouvir. Então, veja bem, ela disse, não, nós podemos sim comer das árvores do jardim à vontade, menos a árvore que está no meio do jardim. Nela não podemos comer e nem tocar, porque no dia que isso acontecer, certamente nós vamos morrer. Aí a serpente, com a cara mais lavada do mundo, vira para a nossa mãe Eva e diz, certamente não morrerão. Gente, como que você tem coragem de contradizer a palavra de Deus, que diz que se você fizer, você vai morrer? É Deus falando, não é o homem. E a serpente fala, não, vocês não vão morrer. Mas quem é a serpente? Que credibilidade ela tem? Que autoridade ela tem para contradizer a palavra do Senhor? Agora, nossa mamãe Eva foi muito simplória. Por quê? Eu já vou te explicar. Porque muitas das vezes o crente, o cristão, as pessoas querem ouvir algo de alguém que vinha de conformidade com o seu pensamento. Então as pessoas não estão interessadas na verdade. Elas estão interessadas numa palavra que lhe dê cobertura, que lhe dê condições de praticar o erro sem dor de consciência. Então foi o que a serpente falou, certamente não morrerão. Mas ela não ficou só aqui. Ela foi além, e é aqui que a nossa mãe Eva tropeçou, porque ela diz assim, ó, a serpente, para provocar a Eva e para contradizer o Deus Todo-Poderoso, deu a seguinte declaração: Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Querido, nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta para a sua reflexão. Você acha que essa definição que a serpente deu aqui sobre Deus, ela é verdadeira ou falsa? Por incrível que pareça, meus amados, ela é verdadeira. Agora, observe uma coisa. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, eu não preciso fazer nada para me tornar igual a Deus, porque eu fui criado nessa condição. E ela, para provocar a dona Eva, para causar tumulto, para justificar a sua proibição de que não morreria, foi mais fundo e disse, Deus sabe, e sabe mesmo. No dia em que dele comerem da fruta do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão. Claro que Deus sabe, mas Deus não queria que o homem praticasse esse ato nesse momento, porque Deus tinha outros planos para o casal que colocou lá no Jardim do Éden. Deus sabe que quando vocês comerem dessa fruta, se abrirão os olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até esse momento do campeonato, amados, a dona Eva, o senhor Adão, não conheciam o mal. Eles eram inocentes, eles eram puros, tudo eles acreditavam como verdade. Mas Deus sabia que no dia que eles comessem dessa fruta, ia entrar maldade no coração, ia entrar um transtorno de alma, ia entrar um desajuste emocional, como verdadeiramente aconteceu,
e que causou todo esse dano que hoje eu e você estamos passando. Então, veja bem, a dona Eva não precisava comer daquela fruta, pelo menos naquele momento, porque ela já estava muito bem vivendo no Éden, em inocência, em santidade, em amor, cumprindo a vontade de Deus, com todos os planos que Deus planejou para eles. Um lugar super agradável, um jardim que tinha de tudo, não lhes faltava nada. Então, por que ela queria ser igual a Deus? Nós não precisamos ser igual a ninguém, amados. Um dos grandes problemas que a sociedade tem é o sistema de comparação. Eu não preciso me comparar com nenhum outro homem dessa terra. Por quê? Cada pessoa tem as suas particularidades. Cada pessoa tem os prós e os contras. Você pega, por exemplo, o pai Abraão, pai da fé, mas ele mentiu. Disse que a dona esposa dele era irmã dele. E era mesmo. Só que não era esse o fundamento da história. Mas ele usou desse argumento de irmã, escondendo o aspecto de esposo, de marido dela, porque ele não queria ser morto por Faraó. Oh, mas que confiança é essa que eu tenho em Deus, que se Faraó souber que a Sara é minha esposa, ele vai me matar? Não, amado, nada acontece no planeta sem que Deus permita. E esse é o tipo da coisa que Deus não ia permitir em favor do seu servo Abraão, homem do qual ele fez alianças, ele fez propósitos, ele fez promessas. Então, o Abraão tinha que confiar em Deus e falar a verdade, porque Satanás é o pai da mentira. Então, o nosso querido Abraão, com toda a sua capacidade de ser considerado pai da fé, ele mentiu. Então, todos nós cristãos, por mais santo que somos, de vez em quando você pode cometer um deslize e cometer um pecado. Só que existe uma grande vantagem. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar e perdoar de todo o pecado. Então, o pecado hoje na sua vida, amado, e na minha, não é mais problema. O que eu não posso é viver deliberadamente no pecado. Aí, amado, não tem conversa. Eu posso até pecar, mas eu preciso imediatamente me arrepender desse pecado, confessar esse pecado e deixá-lo. Eu não posso continuar praticando o mesmo pecado, porque isso me tira do reino celestial. Então, nós vemos no episódio da dona Eva que ela, além de mentir, da serpente, além de mentir para Eva, ela ainda usou o nome de Deus para confundir a cabecinha da Eva. Tanto é que a Eva queria ser igual a Deus. Querido, não queira ser igual a ninguém, não. Você é um ser único. A forma que Deus te fez, ele jogou fora. Então, bom ou ruim, você é único. Então não tenta querer se igualar a fulano, cicrano ou beltrano, porque foram mais espirituais, foram mais isso, mais aquilo. Não. Todos os grandes homens bíblicos, aos quais a Bíblia faz fortes referências, tiveram os seus percalços, tiveram a sua dificuldade, tiveram os seus problemas. Então não é diferente com a nossa mamãe Eva. Então, ela usou de incredulidade diante do que Deus disse e optou pela mentira que a serpente disse. Então, ainda hoje, esse pecado alcança muita gente no reino de Deus. E nós precisamos ficar atentos para não cair nessa cilada, nessa emboscada. Deus me fez imagem e semelhança dele. Então eu não preciso fazer nada para alcançar esse alvo, porque eu já tenho. Deus me fez assim. Então eu só preciso viver dentro das minhas limitações e dentro das minhas áreas de atuação. Então, nós vemos que a incredulidade começou lá no Éden, porque Deus disse uma coisa a qual a Eva não obedeceu, mas preferiu acreditar.
nas mentiras da serpente, que é a prefiguração de Satanás. Então, veja bem, o primeiro pecado não foi apenas a desobediência do homem e da mulher no jardim. Foi desacreditar no caráter de Deus, desacreditar na palavra dita por Deus. Amado, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele falado, não cumprirá. Tendo ele dito, não acontecerá? Com certeza. Então eu não preciso ir além. Eu não preciso tentar a Deus ao ponto de duvidar daquilo que Deus fala nas Escrituras, através dos seus profetas, ou através de diretamente falando conosco. Então, veja a capciosidade do Satanás. Ele disse assim, ó, Deus sabe. Ora, meu amado, Deus sabe tudo. Agora, o fato de Deus saber não significa que eu precise fazer aquilo, porque é aí que está o perigo. Enquanto você saber que Deus sabe, é normal. Agora, só porque Deus sabe eu vou ter que fazer, negativo, porque a palavra de Deus ela não coma, pura e simplesmente, ele não deu maiores explicações. Então, Satanás confundiu a cabeça da Eva, dizendo que Deus não queria o melhor para ela, por isso ele omitiu aquele direito dela comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. Então observe bem, a Eva, aqui está o X do pecado na vida da nossa mãe, lá no Jardim do Éden. Olha só, Eva creu mais na mentira da serpente, que disse que poderia comer e que não ia acontecer nada, e do que crer na palavra de Deus, que disse que se ela comesse morreria. E aconteceu. Só que a morte de Eva não foi física, foi espiritual. A partir daquele momento, a vida do casal transtornou. Ela começou a ficar com medo, insegura e fatalmente desobedeceu ao nosso pai e criou um sério problema para a humanidade. Então, veja bem, nós precisamos crer totalmente, 100%, no que Deus diz. Não no que o homem diz, não no que a mulher diz, não no que a serpente diz, porque isso tudo é mentira. Eu não preciso ser igual a Deus, eu já sou. Eu fui criado assim. Agora, dentro das limitações inerentes à forma humana e ao ser humano. Então, veja só. Em Romanos 1, 21 a 23, diz o seguinte: porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por uma imagem feita à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Gente, esse texto de Romanos 1, 22 a 23 é muito forte, porque Deus se faz conhecer e espera de nós uma reação condizente à revelação, mas o egoísmo, a prepotência, o desejo de ser rei, de ser Deus, de ser eu, de ser aquilo, os levaram a uma reprovação total. Entendeu? Então, eu e você, meus amados, fomos criados para glorificarem a Deus. Deus é Deus, o homem é o homem. Não tentem inverter os papéis, que vai dar errado. Então, nós precisamos glorificar a Deus como Ele é Deus. Então, nós não podemos usar os nossos pensamentos e o coração insensato, obscurecido. Não. Nós precisamos afirmar que Deus é o Todo-Poderoso. Não queira ser sábio, porque você se torna um tolo, trocando a glória de Deus, imortal,
por uma imagem feita à semelhança de homens. É aqui uma verdadeira idolatria. Você deixa de adorar, de crer, de amar ao Deus verdadeiro, ao Deus puro, ao Deus todo-poderoso, para amar as imagens de escritura, aquilo que os seres criados por Deus. Ora, seres criados por Deus é uma coisa, mas Deus é outra coisa. Então, meus queridos, nós precisamos, acima de tudo, glorificar ao nosso Deus, antes de nos tornarmos nulos em nossos pensamentos. Veja, em Romanos 8,44, tem uma verdade transcendental que diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Essa é uma das principais razões pelos quais eu e você, filho de Deus, crentes em Cristo Jesus, não podemos mentir. Porque quando nós mentimos, ainda tem aquela história, mentirinha branca ou mentirinha preta, não existe isso. Mentira é mentira, não tem tamanho, não tem cor. Então, o que é que acontece? Nós não podemos mentir, porque vamos nos tornar filhos do diabo. Querido, eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus vivo, o Todo-Poderoso. Por isso, eu preciso andar na verdade, falar a verdade, executar a verdade, obedecer a verdade, porque Deus é verdadeiro. Então, nós temos que cuidar muito do nosso dia a dia, na nossa vida normal, porque muitas das vezes, amado, você e eu mentimos sem necessidade. Quer ver um exemplo? Você marca uma reunião com uma pessoa para as 8 horas, mas dormiu mais do que a cama, acordou 7h30, não teve tempo de tomar café, veio desesperado para o encontro e chegou meia hora atrasada. Então, você, ao invés de ser verdadeiro, olha, querido, me desculpe, eu acordei tarde, eu não consegui chegar no horário. Não. A pessoa quer passar por bonzinho, coisa que ele não é. Ele fala assim, mas sabe, amado, quando eu estava vindo para cá, num trânsito horrível, o pneu furou. Eu tive que parar para trocar o pneu, daí eu perdi todo esse tempo e cheguei fora do horário. Mentira! O pneu não furou coisa nenhuma, mas ele não quer passar por mal. Ele não quer passar por inadimplente. Ele quer mostrar-se bom, coisa que eu e você não somos. Quando um jovem chegou para Jesus e falou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus deu uma bronca nele. Ô querido, por que você me chama de bom? Bom, só tem um que é Deus. Eu e você não somos bons. E aí, nós vamos entender que quando aquele líder de sinagoga chamou Jesus de bom, ele estava se colocando no mesmo time. Ó, Senhor, nós somos bons, né? Não, você não é bom. Bom só tem um, que é Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus é bom. Mas ele não endossou essa afirmação para não dar espaço para o chefe da sinagoga, porque ele queria usar o argumento para se esconder debaixo da bondade de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, querido, você conhece os mandamentos tais? Ah, Senhor, conheço e pratico desde a minha meninice. O Senhor falou, é? Ah, querido, então tem o seguinte, só te falta uma coisa. Já que você é toda essa Brastemp aí, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem. Transfira o dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue. Nossa, aquilo foi horrível, porque aquele cara era muito rico, cheio de bens, mas ele não queria abrir mão dos bens. Ele queria a salvação eterna e manter o seu patrimônio. Jesus não precisava mandar ele vender, mas como Jesus conhecia o coração dele, deu-lhe um checkmate, porque sabia que ele ia recuar, sabia que ele ia dar para trás, e foi o que aconteceu. Depois que Jesus deu esse comando para ele,
Ele ficou muito triste com essa notícia e saiu. Por quê? Porque ele amava muito mais as riquezas do que a Deus. Então, o cara queria a salvação eterna, mas não queria abrir mão de nada. Mas Jesus nos ensina em Marcos 14:33 que nós precisamos, aquele que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E nós, como seres humanos, queremos bens, queremos conquistar, queremos ganhar coisas, queremos ter muitas coisas. Só, meu amado, que eu quero te dizer uma coisa. Você nasceu nu, pelado, com a mão no bolso. E você vai voltar para a casa do papai, lá na glória, nu, pelado, com a mão no bolso. Nada do que você e eu conquistarmos aqui nessa terra, de bens materiais, de coisa, de ouro, prata, pedra preciosa, carro, casa, nada disso você vai levar para o céu. Então eu lhe pergunto, a troco do que você quer brigar, você quer discutir, você quer desesperar para ter coisas se você não pode levar nada daqui? Querido, você nasceu nu, pelado, com a mão no bolso. E você vai subir para o céu, nu, pelado, com a mão no bolso. Nada do que eu e você conquistarmos nesta terra, nós vamos levar. Dizem aí os estudiosos que caixão de defunto não tem gaveta para você depositar o ouro ali, depositar os dólares, depositar as coisas que você tem, porque no céu essas coisas não têm nenhum valor. Então vamos lutar por aquilo que tem valor lá no céu, que é a nossa pátria celestial. Nós temos que nos desprender. Aliás, eu vou usar um tema que está muito em voga aí nas redes sociais. Desapega de tudo. Porque a única coisa que você vai levar para o céu são as vidas que você conseguir ganhar para o reino de Deus. Claro, a Bíblia diz que nós temos que dar fruto e frutos que permaneçam, a fim de que tudo que pedimos ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, a única coisa que eu e você vamos levar dessa terra aqui são as vidas que nós vamos ganhar para o nosso querido Rei Jesus. Do contrário, não vai levar nada. Então, meus amados, muito cuidado em negligenciar a palavra de Deus, em usar de incredulidade, porque o homem é incrédulo. Então você precisa acreditar na palavra, obedecer a Deus. Toda vez que você peca, você está dizendo assim, ó, Deus não é confiável. Você vive como se ele fosse digno de plena confiança? Eu sim. Eu sei que Deus é digno de plena confiança, então eu não preciso questionar. Eu não preciso entender. Eu não preciso duvidar. Eu só preciso crer e praticar. Esta é a essência do cristianismo. E se eu e você praticarmos essas orientações, seremos livres, amados, da incredulidade, que é o maior mal que comete a humanidade. Porque você peca nessa incredulidade achando que você está certo. E você não está certo. Certo está o nosso Deus. Pai, o papo tá bom, mas o tempo acabou. Eu quero pedir que o amado Espírito Santo do Senhor complete a obra que eu comecei aqui, naquilo que eu não fui claro, Paizinho, de instruir ao teu povo. Que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos convença a andar em santidade e em verdade, porque o reino de Deus é um reino de verdade. Então, abençoa, meu Pai, eu te peço, cada um dos nossos ouvintes que estão ouvindo a nossa palavra aqui, e que o Espírito Santo dê rema, concorde, confirme e leve essas pessoas a uma reflexão séria de abrir mão da incredulidade, mas ficar na verdade, na palavra do Senhor. Papai, nós queremos a Ti neste momento toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos assistindo, que eles possam realmente ter um clique e, a partir de então, andar na santidade do Senhor,
porque é isso que interessa a todos nós. A Ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, em nome de Jesus.